Saudações a todos. Aqui quem fala é o missionário Bruno da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre um tema aqui na nossa sala de aula da montanha, sobre princípios da vida comunitária. Esse é o terceiro vídeo da série Vida no Campo. E nós vamos usar como referência a palavra de Deus e conselhos da vida prática que vamos também adquirindo durante os anos, se aconselhando com aqueles que têm essa experiência. Então vamos lá. A Bíblia revela esse ensinamento em muitos lugares. O mais relevante de todos eles para nós hoje é revelado no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Em um momento em que Jesus já tinha pregado, ensinado a todos o Evangelho e as boas novas da salvação e o reino de Deus. Essas pessoas convencidas e convertidas de verdade com esse ensino de Jesus Cristo, pregaram com tanta veemência, com tanto zelo e amor, que acabaram convertendo muitas pessoas. Aqui diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Bom, aqui revela que eles viviam felizes em comunidade. E por que eles viviam felizes? Porque eles estavam convictos daquilo que eles criam, que todos tinham o mesmo objetivo. E o amor deles era tal que eles conseguiam viver em harmonia. E o que fez essas pessoas terem sucesso nessa vida comunitária? Bom, são vários fatores, e nós vamos analisá-los todos, né? Porque se nós vivemos tempos parecidos com os dos apóstolos, ou seja, tempos em que haverá perseguição àqueles que creem na palavra de Deus e seguem os mandamentos de Deus, assim como eles foram perseguidos, então a perseguição ela aproxima mais as pessoas. Tem sido assim desde sempre, né? As coisas só se repetem. Então, no primeiro conselho que nós temos de princípios de vida comunitária, consideraremos o sistema patriarcal. Por quê? Porque esse é o sistema que Deus escolheu. Deus criou o homem e a mulher e colocou a função especial para o homem de ser o chefe da família. Então, ele ordenou assim Adão, ordenou assim Noé, ordenou assim Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, e assim por diante. Por que que Deus escolheu esse sistema? Porque ele é baseado no amor paterno. Aquele que gera o filho é quem mais ama. Porque Deus é o principal agente do amor no planeta e no universo. Amando Deus os seus filhos, coloca o mesmo sentimento a nós, nos pais aqui da terra. Então, é muito diferente você obedecer a um rei que nem te conhece e você obedecer a um pai. O pai te ama, então ele observa com muito cuidado e muito critério os seus filhos. Então, esse sistema patriarcal é o escolhido por Deus, é o ideal para nós. Então, a comunidade deve ser baseada nesse sistema familiar. Segundo, hierarquia do céu à terra. Como entender essa hierarquia? Segundo a Bíblia, o que a Bíblia nos revela? Sobre a natureza de cada ser. Então, existem alguns seres que interagem entre si. Alguns são visíveis, outros invisíveis. Vamos primeiro aos invisíveis. O ser divino, que a Bíblia revela que Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, tem divindade, ou seja, poder de criar e eternidade. Agora, o anjo. O anjo é um ser espiritual. A Bíblia revela
que o ser espiritual, ele é como o vento, né? Você vê as consequências do vento, por exemplo, balançando as árvores, né? Movendo as coisas, mas você não vê o vento de fato. Assim também é o anjo. Nós podemos não vê-los aqui, mas vemos as consequências das suas ações, né? Através das pessoas, né? As influências dos anjos sobre as pessoas, para o bem ou para o mal, né? Então, eles estão na esfera invisível e eles estão aqui em segundo lugar na hierarquia. Primeiro o divino, aí depois vem os anjos, depois vem o homem, que já está na esfera visível, né? Dentro aqui da atmosfera terrestre. O homem é limitado a essa atmosfera, então o homem foi feito um pouco menor que os anjos, né? Como diz a palavra de Deus. E o homem submete a si os animais. Então, a próxima hierarquia vem aqui os animais. Então, respeito à hierarquia do céu à terra. Deus o Pai, Jesus Cristo, os anjos, o homem e os animais. Terceiro lugar, estabelecer chefes de família, segundo um exemplo, as 12 tribos de Israel. Por que Deus fez dessa maneira? Por que ele escolheu essas 12 tribos? E ordenou que Jacó abençoasse seus filhos, cada um na sua vocação, desse funções para ele, né? Ordenou depois Moisés que ordenasse essas tribos no deserto, colocasse elas em formações diferentes, com as suas funções ajudando cada uma nas suas habilidades especiais. Bom, Deus criou o ser humano e ele colocou de propósito no ser humano espalhado os dons. Então, você vê que na união há muita força e há muita perfeição na união, porque os dons diferentes estão ali mesclados. Se você começa a separar pessoas por ideias, por exemplo, eu gosto mais desse jeito, a outra eu gosto mais de fazer de outro jeito. Aí cada uma faz do seu jeito, briga entre si para competir qual jeito é melhor e aí Satanás triunfa, porque esse sistema dele é o de divisão. E o sistema de Deus é o de união, né? Hoje em dia tem sido feito assim uma falsa união por parte de política e religião, né, com ecumenismo e etc., né, que não é a parte que Deus gostaria que fizesse. Na verdade, o sistema que Deus quer restaurar é o familiar, porque esse sim tem sido muito atacado e destruído. Por isso, nós devemos prestar muita atenção nos exemplos de chefia familiar. Então, a ordenação de chefes familiares seriam os chefes de cada casa, né? Os pais, os mais velhos, aqueles que mais amam, são os que mais vão ter uma direção excelente. Aqui temos o próximo conselho, número 4. Leis e conselhos. Respeito aos mais experientes, obedecendo à lei de Deus. A base que Deus deixou para nós está no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Ali você pode ver uma lei universal de respeito à divindade, né, ao ser invisível, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, respeito aos seres aqui da terra, né, na nossa esfera visível, os nossos irmãos, nossos vizinhos, nossa família. As leis e conselhos, elas são muito melhor administradas por aqueles que têm experiência de vida. Então, assim como Deus é o ser superior que veio antes de todos e conhece tudo, tem todo o direito, né, da jurisdição. Então, os mais velhos e mais experientes incidem sobre os mais jovens. E aqueles que são mais velhos e experientes têm amor pelos seus filhos, seus jovens, vão ensiná-los muito bem. Então, fica esse conselho. Baseando tudo segundo as leis de Deus, tudo tende a prosperar. Porque assim ele prometeu que aquele que obedece aos seus mandamentos, né, esse tem prosperidade. Quinto conselho, organizar funções de trabalho. Organizar segundo um cronograma e segundo a vocação de cada um. Para organizar funções de trabalho, é necessário que os chefes de família observem muito bem os seus filhos e os seus agregados ali para que
ele possa saber qual é a função real de cada um. Então tem pessoas que vão querer trabalhar mais em funções intelectuais, outros, né, em funções mais braçais, funções de pegar no pesado, né? Então cada um vai por vocação, né? Ali o chefe de família vai observar o que ele é mais apto a fazer. E por vontade própria também, né? A pessoa vai se dispor a fazer aquele trabalho. Esse é um sistema um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, porque no sistema urbano a gente vê aquele negócio de oferta e demanda. Então, se está precisando, por exemplo, muito de administrador de empresas, então todo mundo vai lá e faz o curso na faculdade de administração. E muitos deles não têm vocação, eles só vão trabalhar porque está em falta no mercado e ele vai conseguir emprego fácil. E isso não é recomendado dentro do nosso sistema aqui familiar, quando você vai morar numa terra, num sítio de propriedade rural. Ali deve ser feito segundo a vocação. É claro que existe oferta e demanda dentro de uma propriedade, mas essa não deve ser feita de forma forçosa, né? Deve ser feita de forma equilibrada. E um cronograma, porque seria muito interessante você ter um cronograma. A princípio é muito importante um cronograma, porque quando você chega num local, muitas vezes você não sabe como agir, você não tem assim uma rotina já realizada. Então, para que você estabeleça uma rotina de trabalho, é bom ter ali, né, afixado uma placa com os dias da semana, o nome de cada um, função cada dia. É muito simples fazer isso aí. Só precisa de pessoas ali que tenham assim aptidão, né, para poder direcionar cada um, né? E um pouquinho de matemática resolve todo esse problema, né? Coloca cada um na sua função. O sexto conselho aqui é o gasto de energia por idade, chamado de previdência familiar. Eu vou falar sobre esse assunto num vídeo só sobre isso, mas eu já vou dar uma pincelada básica do que vem a ser isso. Vocês sabem que durante o processo, né, de evolução, né, da infância para a idade adulta e a velhice, você tem energia diferente. Então, percebe que a criança tem a pilha nova, né? Ela é muito agitada, tem muita energia. Aí conforme vai passando a idade, a sua energia vai diminuindo. Então, por que sobrecarregar as pessoas mais velhas com trabalho, sendo que os mais jovens têm mais energia? Então, nós vamos direcionar funções e horas de trabalho proporcionais à energia de cada um, né? Aqueles que têm menos energia devem se ocupar em trabalhos mais mentais e menos em esforço físico pesado. E o que seria a previdência familiar? Nós sabemos que o sonho de muita gente é aposentar. Por quê? O aposentado não trabalha, mas recebe. Porque a pessoa já trabalhou muito, se desgastou muito para poder juntar um dinheiro para que na sua velhice ele fique tranquilo. Como isso era feito no passado? Porque não existia previdência no governo. Isso era feito pela família. Então, os mais novos, por ter tanto respeito e amor aos mais velhos, cuidavam desses mais velhos. E os mais velhos, por extrema gratidão, ensinavam toda a sua sabedoria e experiência de vida aos mais novos. E isso está sendo drasticamente esquecido e deixado de lado. Hoje se dá ouvido a muitas pessoas que nem têm experiência, ela simplesmente aprendeu num curso rápido e agora quer passar todo esse conhecimento, muitas vezes sem experiência, para aqueles que desejam comprar esse ensino, né? Muitas vezes é comprado, você não aprende de graça, como era no sistema familiar. Todo o ensino era gratuito, você pagava não com dinheiro, né? Pagava com trabalho, pagava com favores, né? Por exemplo, se você quer ser um ferreiro, você vai até um ferreiro experiente e fica ali trabalhando com ele, né? Em troca dos seus serviços ali, a sua ajuda, você tem a experiência, né, como dádiva. Número 7. Organizar um sistema educacional. O sistema educacional de hoje, ele não atende aos requisitos que Deus colocou na Bíblia. Por que ele não atende? O ensino do nosso país, como exemplo,
ele vem da cultura jesuíta. E a cultura jesuíta estabeleceu uma forma de controle de sociedade, né, que é diferente do sistema patriarcal. Então é ali aquele sistema de palestra, uma pessoa controla muitas, né, por exemplo, um professor com uns 45 alunos na mesma sala, né, só o professor fala, todos ali calados, escrevendo, né, observando, não é muito dinâmico, é um sistema enfadonho, tanto para o professor quanto para o aluno, não atende à eficiência da vida, que muito daquele ensino você não vai aproveitar na sua vida prática. Então, o sistema educacional precisa ser reformado dentro dos moldes da Bíblia. Ele precisa ser prazeroso tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Por isso que ele tem que ser totalmente modificado. Nós propomos o sistema de mestre-aluno feito na escola de profetas, no passado, nas escolas de Samuel, o profeta Samuel. Ali eles viviam a vida prática do dia a dia, né, e aprendiam com aqueles mais experientes de forma de assimilação por convivência, né? Eles comiam, bebiam, dormiam todos no mesmo local, tinham muita afinidade com quem ensinava, então é muito diferente e muito eficiente. Nós temos aplicado esse sistema na escola missionária, né? Então a escola missionária ensina de forma diferente, na forma bíblica. E esse deve ser o sistema de ensino para todas as comunidades que desejam viver em harmonia, né? Então fica assim, na nossa próxima aula, prática da vida comunitária. Nós vamos analisar, uma forma prática da vida rural, né? Como se dividiriam essas famílias, como seriam na prática essas funções de trabalho no plantio, de funções de beneficiamento do alimento, como seria assim aplicada, né, as regras comunitárias na prática, como que funciona. Então nós vamos mostrar de uma forma bem simples e objetiva para vocês. Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos, em nome de Jesus.